Eu gosto muito de fundos imobiliários. Eu gosto da tese de investimentos, eu gosto da facilidade de compreender esses ativos e gosto também da facilidade de se investir nesses ativos. Mas eu sei que a diversificação é realmente necessária e eu pretendo pouco a pouco começar a diversificar a minha carteira. Na verdade, eu já comecei. Essa aqui atualmente é a minha carteira. Quando eu adicionei o ativo Casa 11, que eu já vou fazer uma análise para você entender e conhecer esse ativo, eu percebi que a correlação da minha carteira ficou muito melhor, porque olha só, tinha muito verdinho, verdinho escuro aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha carteira estava muito correlacionada, os ativos estavam andando sempre na mesma direção. Então eu comecei a buscar uma forma de diversificar a minha carteira. Esse verdinho mais claro e esse vermelho mais claro, assim como o branco, me indica que eu já comecei a alocar recursos em ativos que andam em direções opostas, ou não opostas na mesma direção, porém não sempre relacionados. Sempre que um sobe, o outro vai subir. Sempre que um cai, o outro vai cair. Por exemplo, o BBIG, ele não tem uma correlação muito positiva com os outros fundos da minha carteira. Com o GGRC, ele tem 0,29%, então 29% das vezes eles vão andar em direções opostas. Assim como com o KNHF 11, 0,25, o KNSC e o RZTR, que praticamente não tem correlação nenhuma. Isso protege o meu patrimônio. Agora, quando eu adiciono ativos que têm uma correlação negativa, ou seja, que realmente sempre vão andar em direções opostas, essa proteção do meu patrimônio fica ainda maior, que é o caso do Casa 11, que é um ativo dolarizado. Então, ele tem uma correlação negativa de 0,44 com o GGRC 11, 0,52, olha só, é uma correlação bem expressiva com o KNHF, não tem correlação nenhuma com o KNSC e com o RZTR 0,29. E assim eu sei que eu estou indo na direção correta. Mas que ativo é esse? O que é o Casa 11? Se trata do Buena Vista Nels Real Estate High Income. Ele é um ETF. E o que é um ETF? Uma definição bem simples é um fundo que segue um índice. Bem simples mesmo, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem um índice que monitora as ações do setor imobiliário, ações e rates. É a mesma coisa que o nosso IFIX aqui na bolsa, né, que monitora o desempenho dos nossos fundos imobiliários. Esse índice lá nos Estados Unidos é o IYR. E também lá nos Estados Unidos existe um ETF que segue esse índice, ou seja, ele compra todos os rates e ações que estão dentro desse índice. Ele é o IYRI. Aqui no Brasil, a gente tem um ETF que compra cotas do IYRI, o Casa 11. Então, comprando o Casa 11, a gente tem uma posição indireta em todas as ações que compõem o índice do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Ah, Emily, mas então compensa eu mesmo comprar as cotas do IYRI? Na verdade, não. Por quê? Porque a Buena Vista, ela é uma instituição, né? Então, como um institucional, ele vai poder comprar essas cotas e como esse ETF distribui dividendos, ele vai receber como um ganho de capital e não vai precisar pagar aqueles 30%. Se você for investir nas cotas do IYRI, você vai pagar 30% de imposto sobre os ganhos que você tiver com dividendos e se você vender ainda tem aqueles 15%. Comprando através da Buena Vista, que tem uma parceria com a Anels, né, lá nos Estados Unidos, todo o rendimento que eles distribuírem e todo o ganho de capital vai ser só 15%. Então é bem melhor ter essa posição indireta mesmo. Aqui a gente tem algumas informações sobre o ETF, o Casa 11. Então ele é para investidor geral, qualquer um pode comprar. A partir de uma cota você pode comprar, ele é um base 100, tá? Tá sendo negociado ali cerca de R$ 94, R$ 96 reais. Ele é gerido pela Buena Vista, né, como eu já falei. E tem como market maker, isso aqui é importante, como formador de mercado, o Credit Suisse.
Que acontece? Nos fundos imobiliários, né? E aqui eu estou falando bem especificamente para investidor de fundos imobiliários. A gente sempre fica preocupado com a liquidez quando a gente vai analisar um fundo, porque se o fundo tem uma liquidez baixa, quer dizer que ele não tem uma contraparte. Você quer vender e não tem ninguém para comprar, ou você quer comprar e não tem ninguém para vender. E sendo assim, você acaba tendo que aceitar comprar a preços mais altos ou vender a preços mais baixos. E isso prejudica bastante o seu ganho de capital. No caso do ETF, o market maker ele vai proporcionar essa liquidez para você. Então, se você quiser comprar uma cota, vai ter alguém para negociar com você. Mas se você quiser comprar 10.000 cotas, é só ligar lá no market maker, lá na sua corretora, e falar, eu quero. E eles vão gerar essas cotas para você. O ETF ele funciona assim. Ele não precisa fazer uma nova emissão para gerar essas novas cotas, tá? É uma característica do ETF, já é um ponto de diferença aí entre ETF e fundo imobiliário. Atualmente eles têm 2.704 cotistas, a taxa de administração é de 0,68% ao ano. Isso aqui para a gente é até interessante, né? A gente é acostumado a pagar 1,20% de taxa, até mais caro que isso. Então, para a gente é até barato. Não tem taxa de performance e o patrimônio desse fundo é de 20 milhões. À medida que eles forem criando novas cotas, vai crescendo, né? E aqui mais uma diferença, que é a tributação, né? Se você vender as cotas, você tem que gerar uma DARF. Claro que se você tiver um lucro acima de R$ 10, você paga a DARF. Se for abaixo de R$ 10, aí você acumula para pagar no outro mês ou na próxima venda que você realizar. E os proventos também pagam 15%, ele já vem retido na fonte. Inclusive, eu recebi R$ 11 na minha conta, hoje inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, sobre as 15 cotas que eu tenho desse ETF. E esse já é o valor líquido, tá? Você não precisa se preocupar em pagar, em gerar uma DARF para provento. Não, ele já vem líquido para você, não precisa se preocupar com nada. E em relação a portfólio, o que você ganha quando você compra esse ETF? A melhor parte desse ETF é que investindo aqui, você vai ter acesso a segmentos que os fundos imobiliários ainda não exploram. Por exemplo, telecom, né, as torres de telecomunicações, saúde, hospitais, clínicas, lar para idosos, data center, que está começando a chamar atenção aqui no Brasil, além dos setores mais comuns, né? Logístico, shopping, varejo. Agora vamos falar da parte que interessa, né? Os dividendos. Essa aqui é a parte mais complicada. Eu vou tentar explicar de uma forma simples, tá? Esse ETF ele é capaz de pagar rendimentos porque eles fazem uma estratégia que é chamada estratégia com opções. Eles vendem opções de compra. Eu anotei aqui, vamos ver se você entende. Acompanha meu raciocínio. O Casa 11 ele tem cotas do IYRI. E essas cotas no mercado estão sendo negociadas a R$ 100. Vem um investidor e fala lá para o gestor do Casa 11, fala, olha, eu te dou R$ 5 agora, para daqui a 4 semanas você me vender esse ETF a R$ 100. O gestor do Casa 11 fala, tudo bem, me dá aí. Então ele recebe os R$ 5. O investidor paga, então ele tem um custo, e o Casa 11 recebe, então ele tem um ganho de R$ 5. Passado o tempo, 4 semanas aqui no meu exemplo, né? Eu estou dando um exemplo de 4 semanas. Passado essas 4 semanas que eu estou dando aqui no meu exemplo, se a cota estiver acima de R$ 105, muito provavelmente esse investidor vai executar a opção, porque ele tem um direito de comprar essa cota a R$ 100. Por que eu falo se estiver acima de 105? Por quê? Porque ele tem que pagar os R$ 100 e ele já pagou R$ 5, que era para ter esse direito. Se a cota, no fim das contas, no mercado tá, por exemplo, 103, não vai compensar para ele, porque ele vai pagar 105 em algo que vale 103. Então não faz sentido. Então ele não executa e o Casa 11 ganhou R$ 5 sem precisar vender as cotas. Caso esteja acima de 105, como eu falei, e o investidor ache que é interessante para ele, por exemplo, a cota está 110. Então ele vai ter um ganho de R$ 5, porque ele vai pagar R$ 100 na cota, ele já pagou 5, então 105. Mas a cota está sendo negociada a 110, ele pode vender a 110. Então ele vai ganhar R$ 5 nessa transação. O Casa 11 é obrigado a vender a cota que ele tem a R$ 100. Então ele ganharia
os R$ 100 da cota mais os R$ 5 de lucro. Ele faria uma venda a R$ 105. Claro que, se ele for executado, se ele tiver que vender essas ordens, ele obrigatoriamente vai ter que comprar novas cotas no mercado, vai ter que fazer isso de forma imediata. Eles têm um backtest muito longo, mas é bem improvável que isso aconteça, até porque eles não têm uma opção, eles têm várias e várias opções com vários vencimentos, é como se fosse uma carteira e tem vários investidores fazendo essa opção ali o tempo todo. Até agora tem funcionado bastante bem. E aí o que acontece? Esses R$ 5 aqui são os dividendos. Eles ganham esse valor aqui, né, por vender a opção. Se o investidor não executar, não exercer o direito dele, o Casa 11 ganhou R$ 5 e ele vai distribuir isso para a gente como dividendos. A projeção de distribuição do Casa 11 era de 1% ao mês, porém 1% bruto, né? Lembra que eu falei que tem 15% retido na fonte. Então, a projeção era de 1% ao mês, porém, eles só conseguiram isso aqui no primeiro mês. Eles estão distribuindo desde junho de 2025 e de lá para cá ainda não conseguiram passar esse 1% e também ainda não conseguiram vencer do CDI. Mas esse CDI aqui também é bruto. Vale a pena investir no Casa 11? Em relação à diversificação, eu acho que ele é um excelente ativo. Ele vai dar para a gente essa exposição ao mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, também não só dos Estados Unidos, porque alguns desses REITs aí têm imóveis aqui na Europa, por exemplo, então acaba que a gente tem imóveis em todo o mundo, inclusive no Brasil também, mas a grande parte mesmo é nos Estados Unidos. Agora, em relação a essa questão dos dividendos, eles ainda não conseguiram bater esse 1%, e eu vou ficar de olho só essa parte mesmo, mas também a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Eles começaram muito recentemente, a gente tem que esperar para ver pelo menos um histórico de 1 ano aí, para fazer uma análise melhor sobre a distribuição de rendimentos. Mas e aí? Você já conhecia o Casa 11? Você já investe no Casa? Está pensando em investir? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse ativo. Aproveita para curtir esse vídeo. Confere se você está inscrito no canal FIA em Foco. No mais, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.